Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. É muito bom estar de volta. E para começar o nosso mergulho de hoje no material, eu quero que todo mundo que está ouvindo tente visualizar a seguinte situação. Imaginem que alguém paga uma mensalidade anual, assim, bem cara, em uma academia com um único objetivo, que é ficar mais forte. Tá, o objetivo clássico, né? Exato. Só que, como qualquer pessoa que entende ali o básico de fisiologia, sabe, o músculo precisa de descanso para crescer. O processo funciona criando aquelas microlesões durante o esforço pesado, mas a hipertrofia, quer dizer, a construção da fibra muscular de fato, ela acontece na pausa. Sim, no repouso. É biologia básica. Pois é, mas eis que toda vez que essa pessoa falta um treino para justamente descansar e construir essa massa muscular, visando a saúde de longo prazo, a academia vai lá e aplica uma multa financeira severa e implacável. Nossa, que absurdo. Parece um absurdo completo, não é? A punição está acontecendo exatamente pelo processo necessário para gerar o resultado que a própria academia exige. É tipo uma contradição primária. Na prática, a gente está falando de uma punição pelo planejamento estratégico correto. Exatamente. E adivinha só? A Suzano acabou de tomar essa multa da academia na vida real e isso acendeu um alerta vermelho gigantesco. Um alerta que o mercado inteiro sentiu. Com certeza. Lendo a notícia que vem dando o que falar nas últimas semanas, com a manchete "Suzano ativa gatilho de juros maiores após não bater meta climática", a gente percebe que o mercado financeiro tradicional simplesmente se perdeu nas próprias regras. Se perdeu feio. E foi por causa de todo esse burburinho que o material de hoje foi curado pela B4, totalmente baseado no artigo chamado "Captação com gatilhos de juros ou armadilha sobre pretexto climático". E a nossa missão aqui nessa análise profunda é entender como boas intenções criaram uma armadilha corporativa gigante no meio dessa nossa necessidade climática atual. Sim. E como as finanças regenerativas acabam sendo a única saída lógica para não travar tudo. Porque o que torna esse debate tão urgente é a constatação de que o mercado desenhou instrumentos teóricos maravilhosos para acelerar a transição ecológica. No papel tudo funciona, né? Exato, no papel é lindo. Mas ao colocar isso no mundo físico, a coisa engessou a inovação. Essa adoção de uma postura estritamente punitiva está, na verdade, espantando o capital das soluções que exigem infraestrutura pesada. Ninguém quer arriscar. Lá em 2020, a Suzano lançou um título de dívida atrelado a metas de sustentabilidade, o que o mercado chama pela sigla em inglês SLB. Isso, SLB. Mas assim, para quem não respira os ares da Faria Lima ou de Wall Street, o que exatamente é um SLB na prática? Vamos pensar no SLB, que é o Sustainability Linked Bond, como um empréstimo com uma promessa de bom comportamento embutida, sabe? Tá, uma promessa com consequências. Exatamente. A empresa vai ao mercado e diz, olha, preciso de dinheiro. Se até o ano X eu conseguir cumprir uma meta verde que a gente pré-estabelecer aqui, vocês investidores me cobram uma taxa de juros menor. Um prêmio, né? Mas se eu falhar, vocês me punem, cobrando mais caro. No caso específico da Suzano, a meta era reduzir a intensidade de emissões de gases de efeito estufa em 15% até o ano de 2030. Bom, a regra parece fazer todo sentido do mundo, né? É um incentivo claro. Mas aí entra na história o tal Projeto Cerrado, certo? Ah, o Projeto Cerrado. É aí que a coisa muda de figura. Fábrica de celulose, de linha única do mundo. E eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? A empresa não cumpriu a meta intermediária de 2025 porque as emissões simplesmente subiram. E a atmosfera não liga se o carbono veio de uma fábrica velha ou da construção de uma novinha em folha. O carbono está lá. Por que a punição seria injusta, então? Olha, é uma excelente provocação. É verdade que a atmosfera não distingue a origem do carbono no exato momento da emissão. Mas o mercado financeiro deveria ter a capacidade analítica de distinguir um gasto de um investimento. Ah, entendi. Tem uma diferença de intenção aí. O Projeto Cerrado é uma infraestrutura colossal desenhada para operar por décadas, sendo muito mais limpa. Ela vai consumir menos água, gerar a própria energia de forma absurdamente mais eficiente.
Mas construir algo dessa magnitude no nosso mundo físico exige quebrar ovos para fazer omelete, sabe? Cimento, aço, transporte logístico super pesado. Exato, a lista é enorme. Uma obra desse tamanho consome milhares de toneladas de cimento, maquinário a diesel operando 24 horas por dia, tem toda a alteração de terreno. É fisicamente impossível construir a infraestrutura do futuro sem gerar algumas emissões no presente. E essas emissões da obra são um pico temporário. Uma anomalia no gráfico. Isso. O artigo define isso de forma muito precisa. Eles chamam de o paradoxo da expansão. O instrumento financeiro, que foi criado para financiar a transição verde, pune a empresa exatamente no momento em que ela está fazendo o investimento mais pesado para que essa transição se torne realidade. É bizarro. Nossa, o que me assusta nisso é a mensagem que o mercado passa para o resto das empresas. A punição que a Suzano vai sofrer, se a gente olhar os números, é um aumento na taxa de juros, que vai custar cerca de 3 milhões de dólares a mais por ano até 2031. É muito dinheiro queimado à toa. Se uma empresa gigante percebe que vai perder milhões por tentar dar um salto tecnológico e sustentável visando o longo prazo, a decisão lógica para um diretor financeiro que é mais conservador não seria simplesmente cruzar os braços e manter a fábrica velha rodando? E esse é o grande risco sistêmico que a gente enfrenta. Cria-se uma aversão paralisante ao risco ambiental. As pessoas ficam com medo de inovar. O mundo real não é uma linha reta numa planilha de Excel limpinha. A transição para essa necessidade climática exige solavancos grandes, saltos estruturais. Requer que a gente construa e destrua coisas, né? Requer demolições, requer anos de pesquisas e implantação de modais de transporte totalmente novos. Se o sistema financeiro pune o curto prazo, ignorando completamente aquela curva de ganho gigante no longo prazo, nós não vamos resolver a necessidade climática. O que vai acontecer então? Vamos apenas ver empresas maquiando balanços para não pagar multas. O famoso ficar na defensiva. E olha que é onde a coisa fica realmente interessante. Deixa eu ver se entendi a gravidade disso em termos de contabilidade pura e dura. Parece que estamos culpando o termômetro pela febre, sabe? Ou melhor, será que as regras contábeis estão usando um termômetro que só mede a temperatura de ontem e não consegue prever a saúde do paciente amanhã? A falha está exatamente na lente da contabilidade tradicional, sem dúvida nenhuma. Hoje o mercado usa fortemente o Greenhouse Gas Protocol, o famoso protocolo GHG. Ele é um dia fundamental, claro, mas a gente precisa ser honesto sobre as limitações técnicas dele. Que limitações? Ele se baseia pesadamente em médias e estimativas da indústria, especialmente quando a gente tenta calcular o tal do escopo 3. Só para nivelar quem está ouvindo, o escopo 1 e 2 são aquelas emissões da própria empresa e da energia que ela compra diretamente, e o escopo 3 é a verdadeira dor de cabeça. Certo. É a cadeia inteira de fornecedores e também o que os clientes fazem com o produto lá na frente. Perfeito, o resumo é esse. E o escopo 3 chega a representar assim até 80% de toda a pegada de carbono de uma grande corporação. 80% é muita coisa. É quase tudo. Agora imagina como calcular com exatidão quanto carbono o caminhão de um fornecedor terceirizado emitiu num dia de chuva com trânsito pesado em São Paulo. Não tem como. Acaba-se usando médias genéricas do setor. Uma aproximação meio grosseira. Isso. O problema central é que o protocolo GHG foi criado para a gente ter uma noção do impacto ambiental geral. Mas aí o mercado financeiro pegou isso e sequestrou a métrica para embasar gatilhos de dívidas de milhões de dólares. Nossa, é tentar fazer uma cirurgia de precisão usando um machado. Exatamente, uma cirurgia com um machado. Vai dar ruim. E onde é que entram os contadores nessa história toda? Porque o material que estamos analisando refalta que as ferramentas tradicionais não sabem traduzir o esforço verde das empresas. Por exemplo, se uma corporação vai lá e gasta R$500 milhão em pesquisa de novos materiais biodegradáveis, ou capacitando agricultores locais na cadeia dela, isso não entra como um ativo no balanço. Não, na contabilidade clássica, infelizmente, tudo isso entra puramente como despesa. Drena o lucro imediato da empresa no trimestre. Que injustiça com quem está tentando inovar. Pois é. O balanço financeiro tradicional, ele é retrospectivo e ele é materialista. Ele não consegue enxergar o treinamento de uma cadeia logística sustentável como um ativo estratégico para o futuro. E olha, além de punir o investimento futuro, a gente ainda tem um problema gravíssimo, que é a contagem múltipla. Espera aí, como assim contagem múltipla?
A mesma emissão de carbono é cobrada de duas empresas diferentes? Sim, e às vezes até de mais empresas. Imagina a seguinte cadeia. Uma siderúrgica produz aço. Esse aço vai para uma montadora, que fabrica um caminhão. Esse caminhão é comprado por uma transportadora para levar a celulose da Suzano. Tá, uma cadeia super comum. Isso. Se não houver uma rastreabilidade perfeita, as emissões desse único caminhão sendo usado podem acabar somadas e penalizadas nos relatórios de sustentabilidade de 3 ou 4 empresas diferentes. Uma bagunça estrutural completa. Total. É por isso que grandes players globais, sabe, empresas como a ExxonMobil, a Toyota, a Vale e o próprio Banco Santander, estão se unindo assim desesperadamente para tentar criar algo novo. Eles buscam o que o mercado está chamando de um extrato bancário do carbono. Isso faz um elo direto com o nosso bolso, no fim das contas, né? Porque no fim do dia, se o mercado impõe milhões em juros extras sobre essas empresas por causa de uma bagunça contábil e de metas lineares que são irreais, alguém paga essa conta. E quem paga essa conta é o consumidor, lá no supermercado, na farmácia, na conta de luz. É o custo sempre repassado, nunca mágica. E isso nos leva a um ponto super importante. A Suzano não está sozinha nesse barco furado. O artigo nos mostra que isso é uma falha generalizada no mercado. Me explica, por exemplo, o que foi que aconteceu com a Klabin. Porque eles tentaram sair daquela métrica exclusiva do carbono, não foi? Sim, a Klabin foi corajosa. Eles tentaram inovar e criar um título muito mais holístico. Em vez de ficar olhando apenas para emissões no ar, eles introduziram indicadores de performance de biodiversidade. Tá mais amplo. Bem mais amplo. Colocaram metas rígidas para a redução do consumo de água por cada tonelada produzida, colocaram metas para a gestão de resíduos sólidos industriais e até metas super complexas para a reintrodução de espécies silvestres ameaçadas lá nos ecossistemas deles. Tudo isso só assim fantástico pro planeta. Soa lindo. Se falharem nos resíduos, sobe mais 6,25 pontos base. Só fazendo um parênteses rápido para quem não vive olhando tela de pregão de bolsa, 12,5 pontos base parece pouco, né? Parece centavos. Mas qual é o impacto real disso numa corporação? A gente tem que botar isso em perspectiva. Um ponto base é a 100ª parte de um ponto percentual. Realmente parece minúsculo. Mas quando a gente está falando de dívidas corporativas que chegam ali na casa dos bilhões de dólares, 12,5 pontos base representam milhões de dólares a mais em despesas financeiras anuais. Milhões de dólares por um detalhe. Exato. E ao fragmentar essas metas, a Klabin multiplicou as chances de uma não conformidade parcial. Aumentou o risco à toa. Demais. Basta acontecer uma estiagem severa, que mude a dinâmica do consumo de água naquele ano específico e pronto, o gatilho financeiro dispara. Mesmo que a empresa tenha atingido todas as outras metas ambientais com perfeição. Fica com uma corda no pescoço cheia de pequenos nós. E se a gente sair da indústria e olhar para o varejo, o caso da Ahold Delhaize, que é uma gigante dos supermercados, é quase cômico se não fosse trágico, na verdade. Nossa, sim. Esse é o exemplo perfeito de como o mercado secundário fica completamente confuso com esses instrumentos novos. A Ahold conseguiu atingir sua meta primária de redução de desperdício de alimentos, o que no setor de varejo de supermercado é um desafio gigantesco, convenhamos. Super difícil controlar desperdício de comida. Só que eles tinham uma chamada meta estendida, que estava associada ao título. Tá, e o que aconteceu quando eles não bateram essa tal meta extra? O mercado entrou em parafuso. Simplesmente isso. Os investidores que negociam esses títulos diariamente lá nas telas precificaram a dívida como se uma falha catastrófica tivesse ocorrido. A penalidade foi antecipada pelos investidores por pura falta de clareza na estrutura do contrato. O rigor excessivo se transformou num ruído enorme. O que nos leva ao meu exemplo favorito desse artigo e que mostra exatamente onde mora a hipocrisia do nosso sistema financeiro. O caso dos títulos soberanos do Uruguai. Diferente das empresas, eles tentaram criar uma estrutura de via dupla, o que para mim faz muito sentido conceitualmente. O modelo do Uruguai foi revolucionário no papel, muito inteligente. Eles atrelaram o pagamento de juros da dívida do país, a manutenção de florestas nativas e a redução da intensidade de gases. E essa regra de via dupla funcionava mais ou menos assim.
Se o país falhasse miseravelmente, a taxa de juros subia ativando aquela punição tradicional que já discutimos. Mas se o Uruguai superasse a meta climática de forma excepcional, aí haveria o que o mercado chama de step down, ou seja, uma queda na taxa de juros. Um prêmio. Finalmente a cenoura em vez do chicote. E como é que o mercado financeiro, que diz estar tão preocupado com a necessidade climática, reagiu a essa chance de premiar conservação ambiental? Com imensa resistência, foi bizarro. Os investidores tradicionais simplesmente detestam estruturas de step-down. Sabe por quê? Porque sobre a ótica estritamente financeira de curto prazo, se o país for muito bem sucedido em proteger a natureza, o fundo de investimento que comprou o título perde rendimento. Eles passam a receber menos juros. A conta deles diminui. Exato. Mas, assim, sendo advogada do diabo por um momento, de novo, o investidor colocou o dinheiro dele lá para render. É o dinheiro da aposentadoria de pessoas comuns, muitas vezes, que está num fundo. Por que esse investidor deveria aceitar receber menos dinheiro no fim do ano só porque o Uruguai plantou mais árvores? A função principal dele não é maximizar o lucro? É uma pergunta justa e é exatamente aí que o modelo tradicional quebra. A função da economia clássica é maximizar o lucro financeiro isolado. Só que o custo dessa maximização infinita é o colapso ambiental que inevitavelmente vai destruir a própria economia no longo prazo. Não tem negócio num planeta morto, né? Exatamente. A assimetria que o Uruguai escancarou mostra que o mercado adora punir para lucrar mais com as multas, mas ele se recusa a reduzir o próprio prêmio para financiar o sucesso ambiental. É por isso que tentar encaixar a preservação do planeta dentro dessa lógica predatória das finanças convencionais simplesmente não está funcionando. Estamos operando um modelo que já está esgotado. E isso tudo prepara o terreno para a grande virada da nossa discussão hoje. Nós já diagnosticamos a doença desse sistema, essa estrutura aí que pune o longo prazo, que confunde os contadores e que se recusa a premiar o sucesso. Então, qual é a saída estrutural para lidar com essa colossal necessidade climática de uma forma que as empresas prosperem e o ecossistema consiga se recuperar? E o material da B4 aponta com todas as letras para o REFI, as finanças regenerativas. Isso mesmo, as finanças regenerativas. E olha, elas são muito mais do que uma atualização de software, sabe? Elas são uma mudança de paradigma filosófico e econômico. No modelo atual que a gente criticou, o foco é quase exclusivo na tal pegada de carbono. E ela é sempre tratada como um passivo. A lógica é 100% fiscalizatória. Qual o tamanho do dano causado e de quanto será a multa da empresa? Uma visão baseada na culpa. Perfeito. Já o REFI, ele vira essa lente de cabeça para baixo. A grande proposta é parar de focar apenas no dano que foi mitigado e começar a mensurar, auditar e, principalmente, precificar a mão positiva. Ou seja, o valor ambiental, social e de conhecimento que a empresa ativamente adiciona ao mundo. É isso. Perfeitamente, é exatamente isso. Então, vamos materializar isso para quem está ouvindo. Na visão de balanço financeiro do século XX, uma área gigantesca de floresta nativa preservada por uma empresa lá no meio do nada é vista basicamente como um projeto de não desmatamento. É a ausência de uma ação negativa. Não gera caixa, logo não tem valor nenhum nos livros contábeis. É classificado só como um custo de manutenção. Mas nas finanças regenerativas, a visão é bem outra. É radicalmente diferente. Aquela floresta em pé não é um espaço vazio aguardando ser explorado ou derrubado. Ela é um ativo produtivo poderoso e que está trabalhando em tempo integral. Ela sequestra carbono do ar continuamente, ela regula o microclima que garante as chuvas para a agricultura vizinha, ela preserva ciclos hídricos vitais e mantém verdadeiros bancos de biodiversidade. É uma fábrica da natureza. Exato. Tudo isso tem o valor intrínseco e sistêmico que as finanças regenerativas buscam incorporar aos balanços corporativos de forma real. E além disso, no REFI, o impacto social positivo não é visto apenas como caridade de fim de ano. A inclusão de pequenos fornecedores rurais numa cadeia de valor ou a educação ambiental de comunidades é contabilizada de fato como formação de capital social. E a inovação tecnológica? Aquele gasto enorme da Suzano com a obra lá do Projeto Cerrado, por exemplo. O de pesquisa e desenvolvimento não cai num buraco negro contábil de despesas trimestrais.
Eles são reconhecidos como ativos de conhecimento e infraestrutura que vão garantir a perpetuidade do negócio. E se a gente aplicasse essa mentalidade nova no caso específico que motivou nosso programa de hoje, a história seria outra. A Suzano não sofreria um aumento de juros pela emissão temporária da obra. Pelo contrário, através do modelo BFI e baseada na eficiência futura garantida pela nova fábrica, a empresa realizaria a transformação de ativos. Opa, pausa aqui. Transformação de ativos. Como é que funciona esse mecanismo para transformar algo intangível como a chuva regulada ou futuro mais limpo em dinheiro real que a empresa pode usar hoje no caixa? A transformação de ativos é o coração operacional dessa nova economia. O que isso significa? Significa que a empresa e o mercado pegam esse valor socioambiental, que antes era totalmente abstrato ou no máximo era apenas uma nota de rodapé bonita no relatório anual de sustentabilidade, e o convertem em instrumentos financeiros digitais, e instrumentos que são fracionáveis e altamente líquidos. Viram moedas de troca. Basicamente, é através da transformação de ativos que um hectare de floresta preservada vira um título de compensação climática que pode ser negociado internacionalmente e em tempo real. E voltando àquela analogia genial do artigo que discutimos no começo, o sistema tradicional é como a prefeitura espalhando radares escondidos para aplicar multas altíssimas por excesso de velocidade. Já o REF, operando por meio da transformação de ativos, funciona como uma seguradora muito moderna que deposita um prêmio financeiro contínuo direto na sua conta bancária a cada mês que a pessoa prova que dirige com segurança e respeita os pedestres. Diferença brutal entre a motivação baseada no medo e o incentivo voltado para a prosperidade. Mas eu preciso interromper um pouco o entusiasmo aqui com o ReFi, porque isso nos leva a um problema físico e prático que me parece incontornável. Se nós vamos começar a criar incentivos financeiros diários e fazer a transformação de ativos baseada puramente em impactos positivos, o que impede as empresas de simplesmente forjarem os números? Como a gente evita que o famoso greenwashing, quer dizer, aquela velha maquiagem verde, contamine e destrua a credibilidade de um mercado que distribui prêmios e bônus reais? É o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema baseado em confiança. Não tem como fugir dessa pergunta. E é exatamente por isso que as finanças regenerativas não poderiam existir na era do papel carbono e das planilhas de Excel que são editáveis. Para que a transformação de ativos tenha valor real e aceitação no mercado global, ela precisa de uma espinha dorsal tecnológica que seja absolutamente imutável. E essa espinha dorsal é a tecnologia blockchain. Certo, mas vamos aterrissar um pouco esse conceito técnico. A blockchain, a gente sabe, é imutável. Os dados não podem ser apagados ou fraudados retroativamente só para bater a meta de um diretor lá no fim do trimestre. Isso é ótimo. Mas existe um gargalo entre o mundo físico, lá na floresta, e o mundo digital no computador. Se um funcionário for lá e digitar no sistema de má fé que plantou 10 mil árvores, quando na verdade só plantou 1000, a blockchain vai registrar essa mentira para sempre, com muita segurança, não vai? Como resolvemos esse elo físico corrompível? Essa é a grande questão que é conhecida na tecnologia como o problema do oráculo. Problema do oráculo? Sim, que é basicamente como inserir a verdade nua e crua do mundo real dentro da rede digital sem interferência. E a resposta para isso é retirar o fator humano da inserção de dados sempre que for possível. Nós não dependemos mais de um funcionário cansado ou mal intencionado digitando uma planilha na sexta-feira à tarde. Nós usamos uma rede de sensores de internet das coisas instalados diretamente no maquinário ou na própria floresta. Usamos imagens de satélite de altíssima resolução que são cruzadas com inteligência artificial para validar a cobertura vegetal de forma totalmente autônoma. Então a informação sai direto lá do satélite ou do sensor da máquina no campo e vai para a rede imutável, sem que a diretoria da empresa possa massagear os números antes da publicação. Exatamente, o processo de coleta de dados torna-se autônomo e descentralizado. Os auditores independentes, as ONGs e os satélites atuam como certificadores contínuos daquele ambiente. Quando a informação de que a árvore cresceu X centímetros ou que a tonelada de carbono foi efetivamente reduzida entra no sistema,
ela já ganha o status de verdade incontestável. E aí sim a transformação de ativos pode ocorrer, criando um crédito financeiro que os investidores sabem com certeza absoluta que é real. Esse fluxo contínuo substitui aqueles relatórios estáticos de fim de ano, sabe? Que ninguém consegue verificar de forma cruzada em tempo hábil. Isso seria, então, a implementação real e tecnológica daquele extrato bancário do carbono que as empresas tradicionais como a Toyota e o Santander estão tentando criar manualmente hoje. É o extrato bancário do carbono mais elevado à enésima potência, porque sem a auditoria brutal e transparente que essa tecnologia fornece, não há finanças regenerativas. Haveria apenas boas intenções que são manipuláveis. Com a blockchain não há mais espaço para estimativas vagas ou aquelas promessas grandiosas para 2050. Ou a ação climática real está registrada e validada no bloco, ou ela simplesmente não existe para o mercado. É isso que dá legitimidade absoluta para que grandes corporações voltem a receber investimentos pesados em transição, sabendo que agora sim estão jogando um jogo justo e 100% verificável. O fim da era do eu acho, né? Do nós estimamos e daquela meta abstrata sem consequência prática é uma evolução necessária, porque sai dessa dinâmica exaustiva de punir o passado corporativo e passa a financiar ativamente a construção do futuro ambiental. Nós saímos da era obscura da penalidade engessada e entramos na era da transparência radical e recompensadora. E olha, para fechar nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar um pensamento bem provocativo para nossa audiência, para todo mundo ruminar durante a semana. Se o objetivo supremo das finanças regenerativas é injetar liquidez para recompensar as ações reais de cura do nosso planeta, será que num futuro muito próximo o sucesso de uma corporação será avaliado não pela quantidade de bens que ela conseguiu extrair e vender, mas sim pelo volume e pela qualidade de vida que ela conseguiu sustentar, circular e regenerar ao seu redor? Fica aí a reflexão sobre o significado absoluto de valor no nosso século diante dessa imensa necessidade climática. Uma baita reflexão. Com certeza. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4 e para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.